Vamos falar de repertório? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder ajudar vocês na escrita de uma redação que peça o fator do tema de mobilidade urbana, eu vou trazer para vocês 4 repertórios que a gente poderia colocar nesse tipo de redação e explicar inclusive que tipo de argumentação você precisa construir para colocar o repertório. Vale lembrar que de nenhuma forma aqui eu estou colocando para você que um repertório está mais certo do que o outro, ou que se um repertório que você colocou na sua redação ou você pesquisou não está nesse vídeo, não significa que está errado. Repertório, ele precisa fazer com que ele converse com sua argumentação. Então mesmo os repertórios que eu vou trazer aqui, e você pode ainda errar pelo jeito que você colocou seu repertório. Então tome cuidado com como você usa o repertório. Não existe repertório ruim, existe repertório mal usado na argumentação. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender da questão de mobilidade urbana é que a gente tem que entender que a mobilidade urbana ela está muito relacionada com a questão de um dos direitos principais do que temos, que é a questão do ir e do vir. Então, uma das primeiras repertórios que você pode utilizar nesse tipo de redação está ligado com a Constituição Federal sobre o direito de ir e vir e também de você conseguir ter o acesso a espaços públicos. O que a gente precisa lembrar é que essa redação, dependendo dos textos motivadores, pode fazer um foco maior na questão que a gente vai ter das dificuldades da mobilidade urbana, sendo na questão de que a gente tem uma prioridade de carros do que de fato da gente poder ter de pedestres, e aí que a gente precisa poder entrar com essa discussão de o que está faltando ser garantido de lei e de direitos quando a gente fala da Constituição Federal. Você não precisa falar o artigo específico, você pode falar simplesmente que é um direito de todo cidadão brasileiro de ter o acesso de ir e vir no território brasileiro. Porém, com a perspectiva do tema, a gente precisa fazer uma análise de por que esse direito não é garantido e trazer então 2 perspectivas que vão ser os 2 pontos de partida para você poder falar dos seus parágrafos de desenvolvimento. Partindo do pressuposto que a gente está falando dessa questão de como a gente tem essa fetiche pelo carro, a gente pode falar também de um outro repertório que é a questão da construção da cidade de Brasília. A gente pode analisar, e também quem mora em Brasília percebe que a cidade ela foi construída com a mentalidade de que as pessoas utilizassem apenas os carros. Então a gente pode falar que a questão de mobilidade urbana, ela vem também de um conflito não somente econômico, mas também de planejamento da cidade. Então a gente pode ver que a questão do que a gente tem como Brasília é de realmente fazer com que haja um foco apenas na questão de construção, de fazer com que as pessoas tenham o carro e o único transporte seja o carro, porque a cidade foi montada para isso. Então perceber que a questão de garantir direitos, ela vai não somente das pessoas que têm como também obrigação de fazer um foco e obrigar as pessoas que estão no poder para poder fazer com que sejam representadas, e também dessa questão de que o poder público tem o poder sim de fazer com que as pessoas tenham interesse não só por meios políticos, mas também por interesses econômicos. Outro tipo de repertório que muita gente gosta de utilizar é a questão que a gente tem de falar de estatísticas. Então, para a gente poder ter um panorama, uma perspectiva do que a gente fala da questão do que temos de transporte, a gente pode trazer um dos repertórios que é uma estatística que a gente tem do Denatran. Se a gente for pegar as estatísticas do que a gente tem do próprio IBGE, a gente tem uma conta que é fácil da gente conseguir lembrar, que é do que a gente tem um carro a cada 4 habitantes no Brasil. Lógico que você também pode trazer um número aproximado do absoluto, que é a questão de a gente ter 60 milhões de automóveis. Então isso excluindo também a questão que a gente tem de outros tipos de transporte. Você pode também trazer a questão de que a estatística é sempre um número que, se você apertar, ele fala o que você quer. Então a gente pode perceber nessa questão desse número de carros, é perceber que realmente há um incentivo maior em se ter um transporte particular do que utilizar o transporte público, por conta do sucateamento que a gente vai ter também da questão do transporte público, que ele vai com uma manobra para poder fazer com que se incentive mais, e também que não há um interesse por parte dos políticos de fazer com que haja também a questão, não somente que você pode perceber da questão de competitividade que você pode colocar na sua redação, ou senão também da questão de financiamento e também de incentivo dessa questão, não somente de a gente pensar em transporte público como uma questão de ônibus, metrô, mas também de outras perspectivas, como por exemplo, a gente ter também a reestruturação de calçadas, que a gente pode ter fazer com que sejam mais seguras de se andar, ou inclusive até mesmo da implementação de ciclofaixas, que a gente pode ter com uma outra perspectiva. Porque se por um lado a gente tem um carro para cada 4 habitantes,
a gente tem que justamente 3 habitantes não possuem carro, fazendo com que justamente essas pessoas sejam penalizadas, não as pessoas que têm carro. E por fim, assim como você percebeu que eu estou falando bastante da questão de que a mobilidade urbana, ela vem dessa questão não somente da falta de garantia de direitos, também da falta de interesse do poder público, ou se não também até da construção perversa que a gente tem da cidade, mas eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção da questão de mobilidade urbana, ela vem desses fatores também, desses fatores políticos e econômicos, mas também de uma cultura de fetichização, né? Você traz um fetiche e uma ideia de que a pessoa precisa ter aquilo de felicidade. E um repertório que é excelente para poder falar isso é o filme da Disney chamado Luca. Sim, aquele filme de 2021 que a gente tem justamente que está na Itália com a ideia de que eles querem ter uma Vespa. Mas perceba, eles são justamente 2 criaturas do mar que eles têm um universo inteiro para poder descobrir e eles justamente arriscam a própria identidade para poder conseguir ganhar uma Vespa, ganhar uma moto. Lógico que esse filme ele traz uma intenção de uma animação e um filme um pouco menos pensando nessa questão de tipo, nossa, olha isso, como o capitalismo pode mudar até os bichinhos do mar. Não é isso, é aquela questão que a gente tem da mentalidade de como ser vendido o produto. Porque eu tenho certeza que se fosse para justamente ter uma propaganda de uma bicicleta daqueles mesmo estilo, com as fotos bonitas, o chamativo, né? Então você percebe que tem toda uma ideia por trás de ter uma Vespa, né, no filme. É a questão de que você vai alcançar felicidade, que você pode fazer o que você quiser, que você vai ser feliz quando você tiver uma Vespa. E a mesma estratégia se dá quando a gente fala de automóveis. Então a pessoa ela vai ser feliz quando ela tiver um carro. Ah, mas a cidade é muito perigosa. Ah, mas quando você tiver esse carro que tem porta blindada, aí você vai ser feliz, que você vai poder fazer o que você quiser. Então percebe que essa ideia do que a cultura se criando por trás de um produto que vem com ele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Espero que também tenha ficado clara a questão de como que você vai utilizar cada um dos repertórios. Lembrando que cada um desses repertórios que eu falei é interessante você utilizar tanto na introdução, como por exemplo a Constituição Federal e o filme do Luca, como também você pode utilizar nos desenvolvimentos, como eu acho que também esses dois poderiam ser utilizados, mas também a questão que eu falei também das estatísticas e também que eu falei da questão do que poderíamos ter também da construção de Brasília. Lógico que não existe repertório errado, eu acho que você também pode utilizar outros tipos de repertório, mas também vai depender do tipo de discussão que a gente tem, dos textos motivadores, então tem que prestar atenção, o que os textos motivadores estão guiando para você? É a questão da falta de garantia de direitos? É a questão que a gente tem, possivelmente, de uma ideia de que o carro é a produção? Ou se não, uma falta de outros tipos de transporte que poderiam ser opção, que falta também, como por exemplo, mostrar como a construção da cidade de Brasília é justamente indo pelo lado contrário de poder fazer com que as cidades fossem mais propícias a outros tipos de transporte. Isso vai depender muito do texto motivador para texto motivador que você tem das suas redações. Inclusive, se usou um repertório, você quer saber de um outro repertório que também encaixaria nesse tipo de texto e você ficou na dúvida, se você quer perguntar para mim se encaixaria, escreve aqui nos comentários por gentileza para poder te ajudar com essa dúvida. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!